Eu creio que não é vergonha eu falar, porque isso acontece em toda a família. O Merong, ele protegia todos, mas principalmente as crianças. Ele falava sempre assim comigo: mãe, a gente considera essas crianças desse território como se fossem nossos filhos. Principalmente dos pais solo e das mães solo, que criam seus filhos sozinhos. Porque a gente via muita separação e vendo as crianças sofrer vários tipos de torturas. A gente queria proteger essas crianças das torturas, das covardias. Então é isso que o cacique Merong queria. A gente vai ajudar essas mães que vivem criando os filhos sozinhos, também os pais, que as mães vão embora e deixam assim. Essas crianças são nossos filhos também. Como teve criança, adolescente da nossa família, ficou muito tempo chorando e falando que queria estar aqui junto com ele, porque ele foi embora. Esse menininho aqui, ó, meu neto, ficava andando pra baixo e pra cima. Como é que é o nome dele? Yuri. Vovó, meu tio não vai voltar mais não, porque ele foi embora. Eu amo meu tio. Então, eu falo que essas pessoas que colaborou para acontecer isso aqui, se eles não têm coração, se eles carregam uma pedra dentro do peito deles, se eles não pensam que pode acontecer entre a família também. A gente sofreu muito de ver essas crianças muito tempo chorando por causa do tio, porque ele tinha um carinho imenso com todos, mas principalmente com as crianças e adolescentes. Ele sentia que ele não era só um cacique, ele tinha que ter até a responsabilidade como um pai dessas crianças, pela educação dessas crianças, por tudo de bom para acontecer com essas crianças. Aí eu falo, será que não tem? Que essas pessoas que colaboraram, ele não está aqui por um acaso não, gente. Foi forçado isso aqui, ó. Essa morte foi forçada. Aí eu falo, será que essas pessoas que foi cúmplices do que aconteceu com o cacique Merong, eles carregam uma pedra dentro do peito? Não é um pedaço de carne, não. Eles não têm sentimento de ver. Até hoje essas crianças reclamam pela falta do cacique Merong. E a gente sabe que ele não vai voltar mais, mas ele está presente entre nós. Aueri, também queria deixar uma fala aqui, né? A gente tem a dizer do nosso cacique, né? Do meu irmão. A gente só tem coisas boas a dizer dele. E o que eu vejo hoje em dia é que o sistema, né? O branco, as coisas, querem matar a gente de qualquer forma. Né? A gente vivemos num país que a terra é do índio, mas nós estamos os estrangeiros aqui dentro. Nós sofremos a opressão. Né? Os parentes sofrem a opressão todos os dias. A gente não pode sair pintado na rua, não pode sair com cocá, que as pessoas já olham pra gente com um olhar de preconceito. A gente vive num território que se diz um território indígena, mas quem governa é o branco, com a destruição, trazendo a ganância para dentro das nossas terras, roubando as nossas riquezas, destruindo as nossas nascentes, as nossas águas, nossa terra de plantar. Eu quero dizer uma coisa para eles, que eles podem tentar, cara, tocar nas nossas raízes, pode tentar arrancar as nossas raízes, mas jamais vão arrancar elas, porque as nossas raízes estão dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, né? Às vezes a gente fala, Merong não está morto. Por quê? Porque ele vive em nosso pensamento, ele vive na nossa mente, né? O branco quer arrancar as nossas raízes, mas aqui está só uma árvore cortada, só um galho cortado. E quando você corta o galho de uma árvore, ela cresce com mais força e ela brota. E quando ela brota, ela cresce e vem mais forte. Todas as vezes que eles tentar crescer, cortar um galho nosso, a gente vai crescer. E a nossa voz vai ecoar. Até um dia esse povo bater em retirada dos nossos territórios e deixar a gente viver em paz. Ontem foi meu irmão, amanhã pode ser talvez eu, pode ser talvez outro parente, mas a gente vai permanecer, a gente vai ter a nossa firmeza e vai lutar até o final. Porque as nossas crianças dependem da terra para viver, dependem da água. Né? Esses que estão aí destruindo, parece que não tem filhos, igual a minha mãe falou, não tem coração, não sente que amanhã o filho deles vai estar nesse país para beber uma água, vai comer um alimento saudável que vem da nossa terra e não vai ter, porque está destruindo. O ser humano tem a capacidade da mentalidade de só o dinheiro. Gente, vai chegar um tempo que o dinheiro não vai comprar mais nada. Vai chegar um tempo que não vai ter. Então essa é a fala que eu quero deixar. E às vezes a gente está aqui num momento que às vezes a gente fala de tristeza. Sim, porque o corpo dele está deitado, mas o espírito dele está em pé em nosso meio.
a força dele está aqui no nosso meio. E como ele sempre dizia para quem não era, sempre quando você estiver triste, lembra das coisas boas que já se fez? Lembra das coisas boas que já aconteceu na sua vida? Então eu peço a vocês, não fica triste hoje não, lembra só das coisas boas. A gente vai estar saindo aqui agora numa comitiva, a gente vamos pra Oca, né, para continuar os eventos, tá? Eu peço que o Cacique Carlinhos saia junto comigo, a gente vai sair, vou esperar ele acabar de falar, a gente vai sair, né? E não fica triste não, porque Merongue está presente em nosso meio. Eu tenho certeza que cada pé que pisou aqui hoje, pessoas também que não conseguiu chegar, Merongue está feliz com tudo isso que está acontecendo. Aueri, muito obrigado. Sou o Cacique Arapuanã, território de Chucurucariri, da aldeia Arapuancaté, e estou aqui perto da Quinoara, né? Mas antes de a gente comemorar e vir celebrar esse momento memorial, a gente tem que pedir justiça primeiramente. Tem um ano que o nosso irmão, amigo de luta, o Cacique Merongue, né, aconteceu isso com ele, até hoje ninguém teve resposta de nada. Então peço justiça como um cacique do povo Chucurucariri, né, porque isso aí não tem que passar impune não. E até hoje eu como um cacique também fico aguardando a resposta do que foi que aconteceu com meu irmão, né. Muitas das vezes antes de a gente transitar o povo Chucurucariri para o município de Brumadinho, né? A gente sentei com ele, conversei, articulei várias lutas. Depois, quando eu fiz a minha retomada, ele também da mesma forma, né? Então, tem um ano, né? E a gente, antes de fazer esse lindo momento, cantar, né? E Merongue está presente, sempre vai estar, mas eu peço como cacique, né? Pelo fardo que eu carrego e que ele carregou. E peço também diante ao povo Camancamongoió que não é fácil a luta de um cacique. Eu falo sempre isso dentro da minha comunidade. Não é um fardo, é uma cangaia, né? Mas em cima desse assassinato, que eu falo que até hoje não teve resposta para mim, né? Eu peço primeiramente à justiça que não passa impune. Eu quero saber como um cacique, como era meu irmão, o que foi que aconteceu com ele, né? Porque tem um ano que está aí, né? Quer dizer que os outros foram tombados também da mesma forma. Mas eu peço aqui, Frei Gilvandi, a todos, como Pastoral da Terra, como o CIMI, né? Como tem mais Frei aqui do Santo Agostinho. Os agostinianos. E todos que estão presentes, e todos aqui, aqueles que puder, nós dar uma prensa nessa justiça brasileira que se encontramos. Eu quero saber o motivo, porque não adianta às vezes a gente estar reivindicando e não saber como é que está o sistema, Rogério, né, em volta da gente, né? A luta do Merongue era a minha luta, a gente falava sempre, e estamos firmes e fortes, Merongue, onde você estiver, nosso Pai Tupã, nosso Pai de Olhatonoquiá, nossos encantados, abençoe você, dê luz, que nós estamos aqui firmes e fortes na luta, que nem você brincava. Firmes e tranquilo que nem um grilo, firme que nem paçoca. Um prego no angu, né? Nós estamos firmes e fortes, Merongue. E seu legado não vai se acabar, não. Eu não posso fazer muito, que nem você sabe, mas o que eu pude fazer, eu fiz. E estamos aí, firmes e fortes na luta. Antes dele partir, ele tem me ensinado tantas coisas, como ser uma líder forte, porque ele sempre disse, quando todas as raízes caírem, pode nascer outras, porque tem sementes. E as árvores, quando elas crescem, elas dão frutos. E quando os frutos ficam podres, as sementes caem e nascem mais e mais árvores. Então, sempre que a gente pensa em uma coisa triste que pode acontecer ou aconteceu com alguém, a gente tem que lembrar que a gente pode ficar forte de novo se a gente imaginar em coisas felizes, pensar em tudo que a pessoa te ensinou e como ser forte nessa vida. Aueri. Aueri, gratidão, querido. 16 de março de 2025, Frei Gilvander aqui detrás da câmera, estamos acompanhando a vice-cacica Catorã, estamos acompanhando um momento de celebração da memória do cacique Merongue aqui na aldeia Camancamongoió, em Brumadinho, Minas Gerais, aqui na retomada a mata desata o nó. E quando eu piso na terra, a terra levanta o pó. Olê, olê, os índios não estão só. E quando eu canto na mata, a mata desata o nó. E quando eu piso na terra, a terra levanta o pó. Olê, olê, os índios não estão só. E quando eu canto na mata, a mata desata o nó. E quando eu piso na terra, a terra levanta o pó.
Vira pra lá, aí você dá, aí sim. Vamos deixar eu cair no buraco. A mata desata o nó. E quando eu canto na mata, a mata desata o nó. E quando eu piso na terra, a terra levanta o pó. Olê, olê, cantar. Aqui era casa onde morava o cacique Merongue, distância aqui uns 250, 300 metros da casa da vice-cacica Catorã, a mãe dele. Hey,